Olá, pessoal. Ontem eu bati um papo super descontraído com a Daniele Cury. Ela é psicanalista, minha amiga, e está pesquisando na UFMG o tema do imaginário no ensino do Lacan. E a gente conversou, sobretudo, sobre o trabalho de Marguerite Duras, uma importante escritora francesa, né, que trabalha a questão dos restos, e passa aí pelo cinema, pelo teatro, pela literatura, para pensar a própria história, não é? Fazendo uso desses restos. Então a conversa está muito interessante, a gente discute um pouco, né, a questão do imaginário no ensino do Lacan, a questão do sintoma com TH, então a gente passa aí por vários conceitos nessa conversa, a questão do amor, a questão do corpo trans. Então, tudo isso para pensar esse imaginário calcado nos restos. No final, a gente tem aí os erros da gravação, justamente porque foi uma coisa mais natural, e a gente resolveu deixar porque uma vez que a gente está falando de um imaginário que não é justamente da performance, da perfeição, de tampar os furos, a gente resolveu deixar para pensar isso que escapa. Né? Então, de uma certa forma, fica sem final. A gente deixa aí para vocês completarem, né? E vão comentando, deixando nos comentários. Eu vou fazer um texto mais detalhado, né? Com esses conceitos que a gente trabalha, apresentando um pouco a autora, Marguerite Duras, para vocês acompanharem também a discussão, tá bem? Lembrando que nós duas estamos tomando todos os cuidados nessa pandemia, ambas estão vacinadas, então isso é importante para permitir que a gente fizesse esse esquema mais intimista. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal. Até mais! Qualquer coisa. Vamos começar então. Vamos. Você falou que esse aqui é do filme, Dani? É pro filme? Então, esse é o Amante da China do Norte, né? Ela escreveu, teve um diretor que filmou o Amante, filmou o livro dela, o Amante, e ela falou que não era nada daquilo. A forma como ele filmou, ele foi muito óbvio, muito literal, muito né, assim, ela ficou horrorizada dele pegar um carro lá da época, né, de quando foi escrito o livro, e colocar literalmente dentro da balsa, reproduzindo a cena. É isso que parece que incomoda, né, reproduzir a cena literalmente. Aí ela detestou essa produção que ele fez, e aí ela escreve esse livro mostrando para ele como que deveria ter sido filmado. Olha, entendeu? Pelo livro. Pelo livro, exatamente. Com elementos também, né? O Amante da China do Norte, esse chinês aí é o mesmo chinês do Amante. Que é essa história, né? Assim, que ela vai pegando. Tem, a meu ver, né? Tem alguns elementos que restam, e ela pega esses elementos e vai ali manipulando esses elementos, seja no teatro também, teatro, rádio, cinema ou escrita na literatura. Porque não é simplesmente, né, assim, pegar o livro e filmar. É manipular esses elementos que parece que restam, sabe? Interessante, né, Dani? Porque depois eu fiquei pensando naquela questão sobre imaginação e imaginário. E fiquei pensando isso, assim, que talvez o imaginário é isso que esse diretor fez com o livro dela, O Amante, que é tentar colocar tudo linear, tudo sem buraco, sem resto, assim, como se fosse assim, chapado numa imagem, né? Chapou a história numa imagem sem resto, justamente, assim, né? Porque o imaginário do estado do espelho parece que é isso, essa coisa que cola e cria uma ilusão de uma imagem completa, né? E parece que o que a Duras dela, ela propõe é justamente que fiquem restos, assim. Não sei, fiquei pensando. Ela propõe, assim, porque aquela frase, né, que ela fala, que
Imaginário mata e massacra o desejo. Eu não sei se o imaginário dela é o mesmo imaginário que a gente está tomando pelo Lacan, né? Ou se tem mais a ver com a imaginação, né? Talvez eu acho que pode ter alguma coisa aí. Por causa dos restos. O que eu entendo, perdi o que eu ia falar. Antes disso a gente estava falando do... A gente estava falando, né, dela ter filmado esse filme, se isso era um imaginário, assim... não, que você falou uma coisa assim... lembrei. Porque, bom, primeiro que ela começa a fazer cinema sem ter nenhuma formação de cineasta. Eu não percebo que é assim... Bom, não tem formação de cineasta, quer assassinar o cinema, que é uma expressão que ela traz. Eu quero promover o assassinato do cinema. Não quero cinema de sábado. Ela fala assim, não quero fazer cinema de sábado, que é um cinema que você sai, né, assim, no dia seguinte você já esqueceu. Mas, de qualquer forma... bom, e aí ela promove na relação com a imagem, porque tem a questão da voz também, que é muito, muito presente, né? Muito, muito, muito importante, a meu ver, a questão da voz, né? Principalmente quando ela coloca a voz. Mas ela fala isso, assim, é uma rarefação do visível, é um esvaziamento da imagem, e que ela chama de imagem absoluta. E aí ela como se absoluta. E aí é como se fosse a mesma imagem que ela pega e coloca em diferentes situações. Só que essa mesma imagem, a meu ver, que é o que me chamou a atenção, não é uma imagem qualquer, é uma imagem normalmente que é uma pessoa olhando, né, assim, de dentro de um hotel, de dentro de uma casa. Inclusive, vários filmes ela filma na casa dela, assim, com esse cenário, com esse ambiente, olhando para a praia. Então tem a areia, tem a praia e tem o mar calmo, assim, né? E que eu associo de uma certa forma com o que eu acho que pode ser um acontecimento de corpo da cena que acontece lá atrás, quando a mãe dela compra, lá na Indochina, a mãe dela compra umas terras para plantar arroz, e essas terras são produtivas, inundadas, e acaba com tudo da família, né? Tanto é que uma barragem contra o Pacífico, é o primeiro livro de êxito dela, narra isso, né? Uma barragem contra o Pacífico, assim, né? Então, por exemplo, Ágata e as Leituras Ilimitadas é isso, assim, é ela conversando com o irmão, e aí tem a questão do amor também, né? E aí tem a questão do amor, que ela... São cenas que restam, me parece que é isso, são elementos que restam, objetos que restam, cenas que restam, e ela vai manipulando isso todas essas possibilidades, assim, de arte, entendeu? Ela não quer recontar a história, me parece, então agora eu vou contar a história de novo. Não parece que é isso, assim. E sabe? Parece que não é nesse objetivo linear, assim, de história, início, meio e fim, né? É com esses restos, né? Exatamente. Então, tem isso, assim, né? E isso tem a ver com essa virada do imaginário, Dani, assim, de um imaginário que passa desse, né, do estado do espelho, que tem a ver com esse linear, com a ideia de uma completude, com isso, com a ilusão da imagem perfeita ali, e depois parece que no Lacan, assim, um uso da imagem com o real, né, que tem a ver muito mais com esses restos, parece, né? Manipular isso, né? Porque ele fala, né? Aquilo que o sujeito fala assim, vamos colocar assim, né? Faz com o seu sintoma, uma forma de manipular, manusear, se virar, tem a ver com o que ele faz com o sintoma, com a imagem. Aquilo que ele faz com o sintoma tem a ver com o que ele faz com a imagem e também com o parceiro sintoma. Olha, e aí né? E eu fiquei pensando, porque o primeiro filme que ela fez foi um diretor que a convida para fazer por conta da maneira como ela tratava a imagem, chama Hiroshima, Meu Amor. Então, Meu Amor aí já tá, é um filme sobre a guerra, e ela traz uma história de amor enlouquecida, mas está ali uma história de amor. E será que esse amor não era para recompor esses restos, Dani? Porque quando fala assim, né, que o amor é o que faz suplência à não relação, quase como se o amor fosse essa colagem desses restos, né? Porque precisa de alguma coisa para amarrar também, né? Acho que sim. Eu acho que tá tudo. Se é o amor que vai amarrar tudo ali. Então, no caso dela, né? E talvez é uma questão, assim, também pra gente pensar se não tem alguma coisa a ver com esse amor, essa amarração dos restos, assim, porque senão parece que fica peças avulsas, assim, né?
Pois é uma pergunta interessante, porque são peças avulsas, se tem alguma coisa que amarra, ou se cada peça ali tem a sua importância naquela configuração, porque aquilo tudo ali já é um resto, e ela vai manipulando todas, sabe? Essa é a sensação que eu tenho, assim. E algumas vezes ela tá falando de amor, e algumas vezes ela tá falando de angústia, e algumas vezes ela tá falando, ela reproduz a cena do baile lá do arrebatamento, né? Tem um filme, gente, que é tão interessante, que é um filme, Vera Baxter, que chama, com uma música que irrita, assim, irrita. É uma música meio, não é por isso que irrita, mas é uma música meio tailandesa, assim, estridente, mas toca o filme inteiro, assim, a música, toca o filme inteiro. Como que vai pela sensação também, Também, né? E você fala, que música que é essa? Aí depois eu fui investigar, assim, tentar entender, é a música do baile da outra história, do outro livro, da outra cena que ela traz, ela vai recompondo. Se é uma bricolagem, talvez, né? Mas é uma pergunta interessante. Se é o amor que está ali de uma certa forma amarrando, ou se o amor também é um elemento a mais que precisa entrar. Esse amor meio incestuoso com o irmão, esse amor com um chinês que é bem mais velho que ela, né? Um amor meio proibido também, nos dois sentidos. E um impossível também, né, Dani? Tem um impossível também. Parece que é isso um pouco, essa colocação assim do sintoma, né, com TH, que é tão enigmática assim, para todo mundo às voltas, né? O que é isso, assim? E parece que alguns artistas, assim, escritores, parece que trazem isso em ato, assim, em arte, né? O que é esse fazer com esses restos, assim, né? E você falando isso, é um outro ponto que chama a minha atenção, até, né, assim, na minha pesquisa eu tenho pensado um pouco nisso, se está no mesmo lugar, a escrita e a questão do cinema, né? Porque é um momento específico, assim, que ela para de escrever, embora ela traga as histórias já escritas, né? Ela para de escrever, vai fazer cinema durante 15 anos, faz uma produção grande, são 15 filmes, 19 filmes, curtas, longas, né? E por aí vai. E depois ela para novamente, sabe? E volta para a escrita. Mas a escrita já tem a questão da imagem muito colocada, né? A imagem já está na escrita, né? Pois é, mas não é uma imagem mais livre, assim, né? Pensando que quando a gente lê um livro, a gente constrói a imagem, né? Eu acho que talvez essa é a diferença do imaginário para a imaginação, assim, porque a imaginação ela já pressupõe um simbólico, assim, uma ausência de alguma coisa que a gente precisa imaginar. E o imaginário já está tão colocado ali, assim, né? Já se coloca de tal... Apesar de que isso depende, né? Pode ser que um cinema traga justamente um enigma muito mais do que a imagem chapada ali, já colocada, né? Assim, sem deixar quem está assistindo um esforço de imaginação ou de decifração de alguma coisa, né? Que é o que incomoda ela, né? Quando esse diretor faz esse filme, né? Tem uma passagem interessante que quando ela vai fazer, se eu não me engano, é India Song, na estreia de India Song, do filme, porque tem um livro também, ela sugere a alguns amigos para ir assistir o filme de olhos fechados. Olha, gente! E tem a questão da tela negra também, né? Porque a questão é o seguinte, ela vai fazer cinema, mas a imagem não é importante. Eu não sou dessa ideia que a imagem não é importante no cinema dela. É uma imagem muito específica, muito característica e que tem a sua importância. Mesmo que a voz seja muito mais potente, talvez para tratar de um real, que ela fala que ela estava muito tomada de angústia quando ela coloca a voz, mas, a meu ver, não é uma imagem qualquer ali. Ela está fazendo alguma coisa com a imagem também. Tem assim, sabe, assim, não é simplesmente esvaziar a imagem, então a imagem não é importante. Eu acho que ela está manipulando aí alguma coisa da imagem. Quando eu fiz o videozinho sobre ansiedade, que tem a ver com esse imaginário, assim, mas muito mais com o imaginário do espelho, né, desse outro. E aí eu coloco a cena da Branca de Neve. E aí é interessante porque tem o olhar do espelho, mas o mais importante ali é a voz.
É a voz do espelho que vem dizer assim, não é você, né? Assim. Então, como que tem a dimensão do olhar, mas não para aí, né? Vem a voz e fala, né? É o enigma da fala dessa voz é que angustia, assim, parece, né? E que eu acho que um não exclui o outro. Então, esse aqui que é importante, esse é menos importante, estão os dois presentes, né? E ela fala que, sobretudo, na Mulher do Ganges, ela fala assim, é um filme que tem muita importância para mim, mais até que Índia Song, que é o mais famoso, vamos dizer assim. Ela fala a autonomia da voz e da imagem. São dois filmes separados, cada um com a sua autonomia, mas cada um tem a sua importância ali. Então, para a gente poder pensar, né? A imagem, o objeto, olhar, né? E a voz, sem sombra de dúvida. Porque parece que o objeto olhar é o que dá uma certa consistência, assim, né? Do imaginário, aí já esse imaginário completo, assim, dá uma consistência, né? Mas a voz parece que fica ali no campo do que tem que interpretar, né? Assim, do que... Bom, tem a materialidade da voz, né? Que eu acho que ela vai mais por aí, assim, sabe? A proposta que ela faz também, né? Ler o texto e não interpretar o texto. Ela mesma fala isso, né? Então, por exemplo, os atores, o mínimo de movimento possível. Ela fala assim, eu não quero aquela produção, maquiagem, roupa, embora tenha alguma coisa disso que apareça, né? Mas ela fala, eu quero o suor do corpo natural, eu quero o cansaço do corpo, né? Porque ela faz uma crítica ao cinema da época, superprodução, né? Inclusive ela fala, eu não quero cenários pré-fabricados. Olha. E um cenário que aparece muito é esse, né? Da casa dela, uma vista da casa dela que tem. Então tem esse ambiente que é casa ou hotel, mar, areia, praia e mar, né? Então tem alguma coisa estável, mas com movimento também, né? Parece. O mar traz isso. Mas um mar calmo, assim. Tem mar, não sei se sempre, né? Mas tem um mar calmo ali. E acho esse título maravilhoso. Os títulos sempre têm alguma coisa de o nome de um lugar ou de uma pessoa. Assim, os filmes normalmente não têm o nome da pessoa. Ágata e as leituras ilimitadas. Leituras ilimitadas, gente, coisa mais linda. Né? Que eu acho que é isso que ela tá ali, né, fazendo. Não tem fim, não tem um começo, meio e fim, não tem... Você pegar um livro só, um filme só, não dá a amplitude da obra, né? Dessa proposta dela, né? E é muito interessante, porque a gente fica muito agarrado no livro de Deslumbramento, né? E tem tantas outras coisas ali. Importantes. Fica preso na cena, né? Fica preso na cena, né? E eu acho que, claro, tem essa cena é importante. Mas ela parece que é isso, né? Né? Acho que esse convite que ela faz é a dificuldade, né? É a dificuldade, né? Desses restos, dessa leitura ilimitada, né? A gente quer uma leitura que ponha fim, que ponha um sentido, né? E quando ela traz esses restos de imagem, eu fiquei pensando nessa leitura ilimitada, como tudo pode ser um signo, né? De leitura. Né? Esses restos de imagem, eles provocam essa leitura ilimitada, né? Sim. E outra, não sem angústia. A gente não pode, né? Não, então fez ali, resolveu, né? Não sem angústia. Ela mesma fala que quando ela encontrou as vozes, ela estava tomada de angústia. Então, né? Também tem um tratamento ali, parece, com as vozes. E depois ela põe as vozes dela. As vozes do cinema. Porque são vozes off, né? Que eles chamam no cinema. Vozes off ou vozes em off, que não são os atores que estão falando, é uma voz fora, né, em outro plano, extra plano. Né? Isso é muito comum no cinema, assim, tem um tipo de cinema dessa época como dela. Como pensamento? Não, porque a voz não tem a ver com os atores, ele é voz em off mesmo, né? Extra plano. Mas ela também fala, mas não é vozes off no sentido habitual. Também ela quer fazer uma outra coisa com isso. Assim, que nessa época, a Nouvelle Vague e tal, parece que trabalha um pouco com isso, né? Com essa forma de voz. Mas os atores não falam nada. Não tem a voz dos atores. Aí você escuta a mendiga gritando, que é uma personagem que está presente em várias histórias dela. O vice-cônsul gritando. Você vai vendo
pedaços, assim, sabe? Exatamente, peças avulsas, peças soltas ali, né? E ela vai trazendo esses elementos para várias maneiras artísticas, né? Eu não conheço o teatro e o cinema dela, mas eu sei que também tem algo disso que é levado, o cinema não, desculpa, a rádio, né? Mas tem alguma coisa que é levado para lá também. Agora, me chama a atenção, por que ela foi para o cinema? Ela fala que a amplitude da escrita só poderia ser alcançada com o cinema. Olha, e por que depois ela volta abre mão? Abre mão. Parece que é uma coisa da marca da escrita, né? Uhum. Como o resto, né, da letra. Por isso que também é uma pergunta, né? Qual é a diferença do tratamento ou do fazer com a imagem e do tratamento de um fazer com a escrita? Não sei se está no mesmo lugar. E aquilo, né, Dani? Não sei se tá também, né? Mas aquilo, assim, eu acho tão interessante a ideia de que o Lacan parou de ir pela fala, né, nos seminários, né? E aí ele vai falando cada vez menos e manipulando os nós, né? Então ele fica ali, então assim, e nem pela via da escrita, ele não foi, né, assim, foi pela fala, que é totalmente do ato contingente, né? Não fica preso à escrita. E ele resistiu, inclusive, em transcrever os seminários a princípio, né? E é interessante, no seminário 23 ele fala assim, o Joyce era um livro. E aí ele fala assim, eu não sei exatamente o que ele fala, mas alguma coisa assim, tem gente que é um nó. Ele, né? Então, de pegar alguma coisa e ser isso, né? E se identificar com isso, que é um resto ali mesmo, né? Assim. Você falando assim, parece que a Johara é essa história. É um livro, mas é essa história, né? Essa história de resto. Essa história, né? O que restou dessa história, né? Agora, falando nesse negócio, né, dele ir falando cada vez menos, talvez a dimensão da voz aí, da fala e da voz, e ir manipulando os nós. Uma coisa que eu pensei recentemente, eu não acho que um regime está substituindo o outro, porque eu acho que talvez a gente está colocando muito assim, né? Esse regime está falindo, está vindo um outro. E eu gosto dessa ideia de pluralização, de várias formas, de várias experiências, né? Que não necessariamente o antigo está acabando, o antigo está até sendo reforçado, se a gente for pensar, né? Então, me parece que não é um substituindo o outro, tem essa diversidade, né, de formas, e que se alguma coisa da imagem no mundo contemporâneo está vindo por essa via da manipulação da imagem. Aí a gente pode pensar, né, a questão com os trans, a gente pode pensar a questão com o excesso de cirurgia, com a cirurgia, né, alguma coisa que está indo, me parece, por essa via de manipular, mas que também eu acho que não descarta o espelho que nos aprisiona, né, e que a gente fica ali, o que esse outro quer de mim, é o olhar do outro, não precisa eliminar o outro, né? Eu acho que tem para todo mundo. Claro, e a amarração é isso, né? Conseguir ir amarrando, né? É claro que quando a gente fica preso ao espelho como o olhar do outro, talvez a gente perde justamente essa dimensão de captar os restos que são nossos, assim, né? Assim, o que é de mais singular. Porque enquanto a gente está preso à imagem ideal do espelho, a gente não consegue justamente ter acesso ao que é singular, né? E que são os restos, né? Mas vejo também, né, na contemporaneidade, alguma coisa que passa pelo olhar do outro, claro, mas que passa por esses restos que já estão indo pela lateral, assim, né? Quase como um curto-circuito, não estão nem passando mais tanto pelo outro, mas com manipular mesmo, fazer o uso da imagem do corpo de outra forma, né? Outros usos. De uma experimentação, né? Assim, alguma coisa de manipular nesse sentido, experimentar o corpo de outras formas, né? Assim. E que eu acho que a gente, psicanalista, está querendo fazer uma regra, então manipulou desse jeito, é isso, fechou, é isso que está acontecendo. É uma experimentação, né? Porque talvez lá atrás, aí voltando à questão dos trans, né? É trans que quer ir para o outro lado, quer ter alguma coisa que o Lacan coloca, né? Que o trans verdadeiramente acredita na divisão sexual, que quer passar para o outro lado. Eu até pensei outro dia, acho que os trans de hoje são um pouquinho diferentes desses outros trans,
com essa ideia de não binarismo, né? É experimentação. E aí, vou falar uma coisa que sempre eu falo nesse sentido. Aquele programa, tinha um programa muito interessante na GNT que chamava Liberdade de Gênero. Isso estava muito colocado lá. Você está muito... Desculpa, eu acho que tá queimando.